Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é terça-feira, dia 16 de março. Veja agora comigo os destaques de hoje. Parece que a pandemia está deixando as pessoas um tanto quanto transtornadas. Um ato de vandalismo causou todos esses estragos no litoral gaúcho. Por que esse homem teve um ataque de fúria? Superlotação faz mais uma emergência fechar, desta vez na região metropolitana. Não há sequer possibilidade de ampliação de leitos. O que fazer então? Imagine espalhar álcool em gel no ar. Foi o que um vereador da Serra Gaúcha sugeriu em uma sessão da Câmara. Até aquela chuvinha é boa, né? Vem na roupa da gente também, se tiver o vírus mata, né? É noite de Grêmio na Libertadores, é dia de Libertadores no SBT e hoje tem um papo exclusivo com um dos principais jogadores do Tricolor. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Mais um episódio de baixaria e nada de máscara, né? Uma briga em frente ao hospital de Parobé. Deu o que falar. Não é mesmo, Glauco Paza e também o meu amigo Guilherme Roquete. Olá, bom dia para vocês. 11h36 agora. Meu Deus. Bom dia. Bom dia, Bom dia, André. Bom dia a todos. Olha, é difícil até da gente imaginar o que se passa na cabeça dessas pessoas, né? Porque não a gente passa. tem aí gritos, socos... Não passa, é verdade. A gente tem gritos, socos, pontapés e muito puxão de cabelo, André. Tudo isso aconteceu lá na frente do Hospital São Francisco de Paula, lá em Parobé. Como se toda essa baixaria não se bastasse por si só, estava todo mundo sem máscara e em ambiente hospitalar. Ou seja, estava todo mundo ali vulnerável até se contaminar com o coronavírus. Mas que barra. Muito chute, muito grito, muita baixaria. E essa pessoa que flagrou, inclusive, que gravou essas imagens, também estava sem máscara. Eram dois homens, aliás, eram duas mulheres e também um homem que se envolveram nessa briga lá na frente do Hospital de Parobé. A gente conversou com o Hospital São Francisco de Assis, que disse o seguinte, que esse caso aconteceu do lado de fora, essas pessoas não eram pacientes do hospital e por isso eles ficaram alheios à situação. Mas o que aconteceu foi o seguinte... Todas essas pessoas depois acabaram indo lá para a delegacia para prestar depoimento, mas acabaram não registrando queixa. Essa desavença, como a gente pode ouvir no início da imagem, ela teria surgido por uma questão nas redes sociais, uma disputa nas redes sociais. Uma mulher teria publicado fotos do marido, teria se engraçado aí uma com a outra ou com o marido da outra. E aí começou a disputa, né, e a briga pelo cidadão aí que acabou ficando, né, envolto aí na situação. Guilherme, só faltou botar, André, botar o ringue ali e dizer assim, vamos pra briga. Não tinha nem a turma do deixa disso, pelo menos nas imagens que a gente tem. A questão é que em meio à pandemia, a turma do deixa disso está cumprindo aquele papel, não está aglomerando, entendeu? Chega a um ponto que é o seguinte, querem se pegar, é o que as pessoas nesse momento, quer brigar, né? Tinha ali homem para proteger, não tinha? Né? Tinha ali homem para proteger, quer dizer, tu vai se meter numa briga dessas. Agora, a segurança do hospital, o hospital também achou melhor não se meter, né? Não intervir. Agora, eu digo, que passa, quer dizer, não passa, não pode ter cabeça vazia nesse momento para imaginar uma coisa dessas aí. André, o problema é o seguinte, vai que numa briga dessas dá um corte no supercílio, outro lugar da cabeça, você vai precisar do quê? Do hospital. E todos sabemos que neste momento precisar de qualquer coisa dentro de um hospital que não seja para Covid, Guilherme, já está difícil. Tu imagina qualquer outro tipo, né, de ferimento. E sem falar do risco de contaminação que também existe, né? O Glauco falou ali da história da turma do deixa disso, só que o problema é que a turma do deixa disso estava incentivando, estava botando mais lenha na fogueira para incentivar essa briga toda. Foi o que esse cidadão fez, pegou o telefone celular, começou a gravar e não quis nem saber, né, do que estava na volta. Ninguém quis saber de apartar essa briga. Como eu disse, essa briga aconteceu em frente ao Hospital São Francisco de Assis, lá em Parobé, no Vale do Paranhana. Tu conhece bem ali a região, né, André? Conheço. E aí o que aconteceu por lá?
essas mulheres estariam brigando por causa de postagens das redes sociais a respeito do companheiro, namorado, enfim, de uma delas. Tá, mas espera aí, as duas começaram a brigar na frente do hospital. Tá, mas olha só, eu queria entender o que tem do lado, me ajudem, do lado do telefone. Tem duas mulheres também sentadas, que a gente não percebe elas porque vê ali aquela confusão entre as duas. Mas ali do lado esquerdo, ou no caso olhando na tela do lado direito, tem duas mulheres brigando. Ah, lá do orelhão você está falando? Olha aqui, ó. Põe aqui na tela para mim, por favor. Aqui, ó, eu acho que tá até uma puxando o cabelo da outra. Aqui, ó. Quer dizer, dava para escolher qual é a briga puxando o cabelo da outra, eu acho, André. Oi? Como é que é? Olha, me parece dava que para escolher dava para escolher qual é a briga que acompanhava. Aqui, ó, puxando o cabelo, não é? Puxando o cabelo. Larga aí, no lado do orelhão, né? Puxando o orelhão da outra. Olha ali, larga aí. Não, olha, só... Não, tem que rir para não chorar. Estão brigando, sim. Ou se estão passando mal, pelo amor de Deus, seria um desrespeito. Mas me parece mais que elas estão, sim, brigando. Claro. Estão brigando, gente. André, e a falta de respeito aí com as pessoas que estão internadas no hospital, André? Com as pessoas que estão aguardando atendimento, de respeito. O que é isso? O que é isso? Falta respeito. É da família da empatia. Falta respeito, falta empatia. Mas ali estão brigando mesmo. Pois é, gente, mas eu ainda acredito. Puxando o orelhão, puxando o cabelão dela ali. Mas que barbaridade para quem está chegando agora. 11h41 da manhã, estamos mostrando essa quebradeira, essa luta praticamente de ringue em frente a um hospital, num momento grave de pandemia, em que se fala em distanciamento e o respeito às pessoas que estão doentes ali esperando ter um leito dentro do hospital, o respeito com médicos e as pessoas internadas. Mas não estão nem aí, o negócio é o que está nas redes sociais, o que está divulgando que a moça não está gostando ou que o rapaz não gostou. Esse é o negócio, é isso? Eu fico imaginando na delegacia de polícia, olha aqui, senhor delegado, eles começaram a falar mal de nós. Não, senhor delegado, eles começaram a puxar o cabelo, por isso a gente reagiu. Ah, pelo amor de Deus, barbados. E sabe o que aconteceu lá na delegacia, Glauco? Sabe como é que terminou essa ocorrência lá na delegacia? Todos abraçados. Quis prestar queixa. Todos abraçados. Não teve ocorrência. Foi assim, serviu só para espalhar um pouco mais de vírus. Essa ocorrência aí, André e Glauco, se a gente pudesse botar uma banheira e a musiquinha aquela, uba, 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 rei, tava aí, ó, feito. Qual é Era a música? só pegar o sabonete. Como é que é a música? Não vou cantar de novo. Não vou cantar de novo. Gente, pessoal. Vocês lembram também que vocês são desse tempo? Olha, esse período de pandemia, até nós sabemos que há uma alteração em todos nós emocionalmente, né? Agora chegar a esse ponto. Daqui a pouco nós vamos mostrar o que aconteceu na praia, em Capão, que fez um moço que perdeu o controle, um homem, um criminoso. Na beira-mar, um vândalo, na beira da praia. Na beira da praia, que saiu quebrando vidro de carro. Daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem. Esse quebra-pau foi em Parobé, querida cidade de Parobé, no Vale do Paranhana. Esse foi em Parobé. Esse foi em Parobé. Aliás, Parobé era o berço da industrialização de Taquara. Taquara não queria indústrias muito próximas ali e tinha essa área toda nessa região de Parobé, que era um bairro de Taquara. E se desenvolveu tanto Parobé com tantas indústrias, inclusive a Azaleia, né, nasceu em Parobé, que aí se transformou numa cidade. E é uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera, muito querida de todos e, infelizmente, a gente acompanha essas cenas lamentáveis em frente ao hospital. Gente, olha só, a gente vai mostrar agora o que propôs um vereador aqui da Serra Gaúcha a respeito de um banho de álcool em gel na cidade. André, o que é isso? Sim, é um banho de álcool em gel. Até que o objetivo, hein, até que assim, o objetivo, a intenção, né, tem um pouco de sentido, né, a intenção do vereador, mas seria ideal, até por ser uma autoridade, que fizesse assim antes uma consulta para não jogar coisas no ar assim, simplesmente, né, como se jogasse álcool em gel, na verdade. Boa Escutem o que disse o vereador. Eu não sei a tecnologia para isso, né, de pulverizar, que o álcool gel não faz mal, né? Até aquela chuvinha é boa, né? Vem na roupa da gente também, se tiver o vírus, mata, né? Não aparece a imagem, mas vamos botar a imagem depois aberta, se for possível, porque tem um colega ali, o da direita, que só começa assim, ó.
começa a dar risada. Depois a gente até vai falar a respeito disso, porque a gente viu pulverizações acontecendo em diversos países, mas aí é um produto diferente. E eu acho que o vereador, no fim, dá a oportunidade, e depois a gente pode também explicar um pouquinho de tudo que a gente aprendeu nesse período a respeito do álcool gel e do álcool líquido. Mas depois a gente vai falar, olha ali, ó, ele rindo ali, ó. Olha aqui, ó, esse daqui rindo da direita, olha, dando risada. Aí ele se vira para pegar um papel assim, se finando de rir. Ó, o outro rindo aqui também, Será que essa ideia prosperaria? Uma pulverização, e ele disse que a região da Serra tem muitas pessoas ricas com helicópteros, né, ou aviões. Vamos deixar essa pergunta, André, até porque é o seguinte, ó, aqui na nossa redação, dia sim, dia não, vem um rapaz para pulverizar. Será que daria certo, hein? A questão é a pulverização, como se propõe, né, dessa maneira, com tipo avião agrícola, e o próprio álcool, que ele é volátil demais. Nós temos já uma orientação, já consultamos uma especialista e ela explicou o porquê que não seria eficaz esse tipo de aplicação, mas daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito disso. 11h45, tá na hora do intervalo? Mas tem tanto assunto. Tá, vamos fazer o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí, ó, aqui, ó, rapidinho. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 10 minutos para o meio-dia. Um recado muito importante para você. Quando falta saúde, falta tudo, não é verdade? E quando falamos em saúde, é fácil lembrar de quem está sempre aqui com a gente. É a IBCM, que cuida da saúde do servidor público gaúcho há mais de 90 anos. O plano de saúde da IBCM conta com uma grande diversidade de especialidades médicas, de odontologia, além de terapias e fisioterapia, o que é difícil encontrar nos outros planos, não é verdade? Tem a melhor mensalidade do mercado para você e ainda sem a coparticipação. Você pode beneficiar sua família e o valor não muda conforme a idade. Alguma dúvida que está na hora de você cuidar da sua saúde? Nenhuma, não é verdade? Então ligue para esse número aqui, 0800 647 5511. Ou chama pelo WhatsApp que está aparecendo também aqui na tela e conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. E atenção, a polícia de Alvorada prendeu um homem responsável por pelo menos 15 roubos lá na cidade. Ele se dizia intocável. Como assim, Glauco Paza? Olha, intocável, não existe isso, vamos ser bem sinceros, né? Intocável só que não, conhece aquela historinha, né? O rapaz de 25 anos, você tá vendo aí, ó, em atividade, ele não gosta muito de trabalhar, digamos assim, tá? O fato é que tinha uma ficha extensa e coisas que talvez não estejam nem contabilizadas. Foi identificado por pelo menos 20 roubos, é o que ele falou. A polícia fala em 15, mas ele falou em 20. Sim, o cara tem até um pouco de sinceridade, mas eu acho que é mais, viu? Geralmente o criminoso que não cometeu nenhum. Ele diz, não, a polícia tá mentindo. Se ele disse 20... Não foi só 15, foram 20. Se ele falou 20, eu tô jogando lá pra cima essa possibilidade. Essa é a verdade. Ele teria dito, inclusive, olha a audácia do rapaz, que a justiça não o alcançava e que a polícia não fazia nada. Bom, chegou uma hora que fez, né? Foi preso, então. A gente sabe que a região de Alvorada, né, André? A gente fala tanto da questão de assaltos, roubos, furtos, tráfico de drogas. É um alento, pode ser um pequeno alento, mas é um alento. Esse rapaz, pelo menos por enquanto, vai ter que contar vantagem lá dentro da cadeia. É ou não é? É um exibicionista antes de qualquer coisa. Desafiando. É a questão de mostrar, não, eu sou mais, eu posso tudo. Nem tanto assim, né? Deu pra ver que a polícia agiu, pegou. Agora, se ele vai ficar preso, bom, aí já são outros 500. Aí são outros 500. Para quem está chegando agora com a gente, 11h53, estamos mostrando esse rapaz aí da Alvorada, né? De Alvorada. Isso, exatamente. Região metropolitana de Porto Alegre, foi pego agora pela polícia, mas pelo visto ele desafiava. Tanto é que ele se dizia, Glauco...
dizia intocável. Só que, eu repito isso, não existe essa história de intocável. Mais cedo ou mais tarde, é a velha coisa que a gente fala do crime, né, André? Olha ali, ó. Você se dá mal. Uma hora você se dá mal. Olha o modus operandi dele ali, ó. Olha o modus operandi. E assim, olhando para tudo que é lado, como se tivesse medo. Essas pessoas têm pouco medo. A verdade é que parece que não tem muito a perder, né? E aí, furtando, roubando em estabelecimentos, pessoas que têm dificuldade, às vezes, para se manter. E na cara da atendente. Não, e não se importa com câmera. Eles sabem que tem câmera em tudo que é lugar, André. E tá com fone de ouvido ali, é isso? Claro, mas é que tem que disfarçar, né? Ele dá uma disfarçada. A gente não tem toda a imagem aí, mas ele olhou o celular, deu uma olhada pros lados. Sim, bem interessado em tudo, assim. Claro, porque o roteiro que ele fez, ele obedeceu exatamente. Muito bem, daqui a pouco falamos mais deste caso que aconteceu em Alvorada, região metropolitana. A hora certinha, 11 horas e 54 minutos. A emergência do Hospital Dom João Becker amanheceu fechada aqui em Gravataí. O Hospital Dom João Becker é referência em Covid-19 na região metropolitana e esse hospital tem 99 leitos disponíveis para pacientes com Covid. Neste momento, há cerca de 40 pessoas aguardando por um leito. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o superintendente do hospital, o doutor Antônio Weston. Doutor, o senhor me escuta bem? Bom dia, obrigado por conversar com a gente, doutor. Sim, estou escutando bem. Bom dia. Obrigado pelo espaço. Doutor, o que vem acontecendo em Gravataí, pelo visto, é o que acontece em todo o estado. Quer dizer, não há espaço mais nesse momento para atendimento em Gravataí? Nós fomos durante o dia de ontem, né, por uma medida, inclusive, de segurança para os nossos pacientes que já estavam lá em atendimento no hospital de campanha, tá? De restringir, né, o atendimento apenas a pacientes graves. Foi uma medida efetiva, nós conseguimos descomprimir, conseguimos diminuir a lotação do hospital de campanha e isso permite com que hoje a gente já retome um atendimento não normal, mas próximo da normalidade para atendimento a pacientes graves, enfim, que venham nos procurar. Nesse momento, doutor, nós temos a informação, são 40 pessoas aguardando um leito, é isso? Na verdade, esses pacientes que são, esses números eles são de ontem, hoje nós já estamos com números melhores, já estamos com 28 pacientes, eles não estão aguardando leito, eles estão sendo atendidos, né? E aí, conforme a evolução, alguns deles vão internar, outros vão ser liberados, e aí conforme a evolução. Mas todos esses pacientes, eles estão dentro do recinto do hospital de campanha e estão sendo atendidos. Quando o senhor fala hospital de campanha, eu queria que o senhor explicasse para a gente entender, é uma estrutura que foi montada e ali a gente consegue, eu acho que observar na imagem, há um toldo branco, é esse espaço que foi montado agora aí em Gravataí, doutor? Esse espaço ele já existe desde junho do ano passado, né? Nós estamos desde o início dando atendimento de forma ininterrupta, né? Então, esse é o hospital de campanha, que tem 10 leitos, né? Equipados para terapia intensiva, é um hospital bastante completo. Além do hospital de campanha, nós temos os leitos de enfermaria Covid do hospital e temos também os leitos de UTI Covid. Nós temos todas as áreas de atendimento aos pacientes Covid no Hospital Dom João Becker. Como é que está sendo a procura por atendimento, doutor? A gente percebeu que logo depois do carnaval houve uma explosão. O que o senhor consegue perceber agora e o perfil desses pacientes? Exatamente. Depois do carnaval, alguns dias depois do carnaval, houve um aumento não só muito grande, como de forma muito rápida, né? Da procura e, de fato, né, os pacientes com um perfil de maior gravidade, né, pacientes extremamente graves, nos procurando, pacientes de uma faixa etária também um pouco mais jovem do que da vez anterior, né, então observamos mesmo essa mudança, né, no perfil dos pacientes. E hoje a procura se mantém constante como foi ali no período do carnaval? Ou o senhor já sente um reflexo aí das restrições das últimas semanas em Bandeira Preta? Nós estamos
talvez 2 para 3 dias para cá, sentindo uma estabilização da procura, né? Vamos dizer assim, parou de aumentar a procura. Todavia, essa estabilização ainda em números muito altos, né? O que nos deixa esperançosos é que pelo menos a curva parou de subir, vamos dizer assim, né? Então, isso já é uma notícia alentadora nesses dias que nós estamos vivendo. Eu estou conversando com o doutor Antônio, ele é diretor do Hospital Dom João Becker, lá de Gravataí. Doutor, o que eu acho que é importante a população que nos acompanha aí da sua cidade, o senhor orientar as pessoas, né, assim, que estão com sintomas, aonde devem se dirigir, o que fazer, procurar hospitais de outras cidades, o que não seria aconselhável, mas é importante prestar esse serviço para a população. E até saber o que é exatamente o caso que pode ser atendido, o que é a emergência que pode ser atendido ali? Bom, nós estamos alinhados, né, no gestor municipal, com a Secretaria da Saúde. Nós temos a rede pública de atendimento que está habilitada, né, para atender as UPAs, os pronto-atendimentos, as UBS, que estão habilitadas para atender a casos mais leves, casos com sintomas leves, e que podem procurar a rede pública. Mas nós estamos atendendo aos casos mais graves, né? Pacientes que desenvolvem quadros mais severos, quadros mais graves, eles continuam sendo atendidos no hospital, vindos principalmente referenciados pela rede pública. Então, nós continuamos dando atendimento, como sempre demos, todavia, realmente dando prioridade para os casos que realmente precisam do hospital, que são aqueles casos mais graves. Meu colega Guilherme tem uma pergunta para o senhor. Gui. Sim. Doutor, há cerca de 10 dias eu estive aí no entorno do Hospital Dom João Becker, conversei com algumas pessoas que estavam por aí e uma delas me relatou que a mãe estava na emergência com a suspeita de Covid, nessa tenda que tem na parte de trás. E o relato que essa pessoa trouxe é de que haviam várias pessoas em cadeiras, algumas delas até aguardando atendimento no chão. Por quanto tempo os senhores ficaram com esse atendimento nessa condição? E hoje, o senhor já disse que aliviou um pouco, mas qual é a perspectiva que os senhores têm? Justamente esse excesso de demanda, né, que superou em muito a capacidade de atendimento do hospital de campanha, nós chegamos a uma lotação 500% superior à capacidade do hospital, e isso gera uma série de transtornos. Foi isso que nos obrigou, inclusive por motivos técnicos de segurança aos pacientes que estavam lá, de restringir, né, ao máximo o acesso para propiciar um atendimento mais adequado a esses pacientes. Hoje nós já estamos numa situação que não é a ideal, estamos ainda com uma lotação bastante importante, estamos ainda com superlotação, mas é importante dizer que todos os pacientes estão sendo atendidos e estão recebendo atendimento. Bom, nós estamos conversando com o doutor Antônio Weston, que é superintendente do Hospital Dom João Becker aqui em Gravataí. Atenção, comunidade de Gravataí, importante essa orientação, buscar os postos de referência antes do hospital. Até é importante porque o paciente que está contaminado, ele nem deve circular muito, né, doutor? Eu acho que é importante essa orientação sua para que ele vá primeiro a um posto de atendimento. É isso? São quantos na cidade? Eu não tenho o número exato para te dar, eu sei que existem 2 unidades de pronto atendimento, né? Existem os pronto atendimentos municipais, Gravataí tem uma boa rede pública de assistência, mas, de novo, reforçando que para aqueles graves, e principalmente os que vierem referenciados da rede pública, eles vão ser, sim, atendidos aqui no hospital. Bom, doutor Antônio Weston, muito obrigado pela conversa e transmita a sua equipe de equipe médica, tanto médico quanto enfermeiros, todo o pessoal de apoio que está se dedicando tanto nesse momento tão grave da pandemia. Hoje fechamos praticamente um ano, exatamente hoje, das primeiras restrições aqui no Rio Grande do Sul. Então transmita a sua equipe a nossa solidariedade, o nosso carinho, a admiração e muita energia nesse momento que tanto precisamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou transmitir a eles, sim. Muito obrigado pelo espaço. Uma boa tarde para o senhor. Muito bem, agora 12:02 e atenção, a polícia prendeu um suspeito de quebrar o vidro de vários carros. Olha aí a correria, isso no litoral norte do estado. Tá pensando que é uma maratona, que é uma corridinha de final de tarde? Não! Sabe o que o cara fez? Mostra aí o que ele fez nos vidros dos carros.
foi passando carro por carro e jogando pedra, dando martelada, acho que é martelada. Não tinha o que fazer esse rapaz aí, vai se oferecer para trabalhar num hospital que tá tanta gente precisando, né? Tanta gente precisando de ajuda, vai fazer um trabalho solidário, mas não, resolveu quebrar, estragar os carros que estavam estacionados na beira da praia, Glauco. Mas o que é isto? Hein? Que acesso de fúria, hein, André? Pelo amor de Deus. Que loucura. Isso que ele tá na beira da praia, onde teoricamente deveria ser um lugar mais tranquilo e tal. Vai nadar, mas olha, vai chutar a parede se quiser, mas que isso? Eu não sei exatamente se foi com pedra, com pedaço de pau, com martelo, parece, né? Pois dá a sensação. Olha, teve carro que foram 2 vidros, não bastou um só, quebrou 2 vidros. Olha o prejuízo, que loucura. Aí a população tentou fazer justiça, né? É o que a gente vê nas imagens, André. Aconteceu em Capão, né? O Guilherme deve estar apavorado porque estragaram aí vários carros, né, Guilherme? Tem um carrinho antigo, inclusive, ele. Eu fiquei muito triste porque quebraram o vidro do Chevette, André. Mas olha só, Põe mais, Guilherme. Tu falou lá no início. Põe o microfone mais perto um pouquinho, por favor. Mais perto aqui, quase na boca. É que eu tô com a máscara e essa máscara ela protege mais, mas ela também traz essa dificuldade. Não, mas agora acho que melhorou bastante. Pode seguir. Então, eu queria te dizer o seguinte, que eu fiquei triste porque quebraram os vidros do Chevette, André. Coitado do Chevette, um clássico da indústria automobilística nacional. Mas, André, esse caso, esse cidadão aí, como você estava dizendo no início, ele até talvez nem teria condições de se oferecer para trabalhar numa instituição, porque, de acordo com a Brigada Militar, ele tem alguns problemas mentais, tem algumas questões psicológicas, que ele não tem uma capacidade cognitiva muito boa. Ele não é lá de Capão da Canoa, mas ele já vive ali na cidade em uma condição de mendicância. Ele vive nas ruas, pede dinheiro, enfim. Esse caso começou há cerca de 10 dias, André. O que aconteceu por lá? Esse cidadão, ele atirou pedras em um dos quiosques e quebrou vidros deste quiosque. Aí, neste dia, o dono do quiosque encontrou ele na rua, já tinha visto nas câmeras que era ele quem tinha quebrado os vidros do quiosque, e foi tirar a satisfação dele, já que ele estava numa praça. Pois esse cidadão, que ele é corpulento, ele é grande, né? Já estava com um pedaço de pau na mão e uma tesoura, inclusive com o cabo cerrado. Partiu para cima desse comerciante. E o comerciante, claro, tentou fugir. Logo depois, o que foi que aconteceu, André? Este cidadão teria passado por essa rua, depois de ser perseguido por todas essas pessoas. Ele, depois de ter perseguido o cidadão que era o comerciante, ele teria passado por essa rua e quebrado os vidros dos 3 carros. É um Kicks, um Golf e o Chevette. O Chevette, até o Chevette ele quebrou o vidro traseiro ali. Bom, aí é claro, né, André? O pessoal já conhece ele na praia, já sabe quem ele é, sabiam quem era e aí partiram para cima dele e começaram a correr atrás desse cidadão. É lógico que a Brigada Militar foi acionada, os policiais conseguiram intervir e acabaram detendo esse cidadão que foi parar lá na delegacia para ser identificado. E agora vai responder pelo crime de dano ao patrimônio, André. Agora tem que ver de fato se tem e qual tipo de problema, porque sabe que quebrar dá prejuízo, sabe se defender, partiu para cima aí do comerciante com uma tesoura, quer dizer, tem que ser avaliado direitinho. Agora, que é algo, olha ali, o pessoal correndo atrás dele, desesperado, né? Agora, a polícia vai poder apontar muito bem, né, André, se é realmente um problema de saúde, se ele tem esse distúrbio, se tem envolvimento com bebida, né? O que não invalida, não invalida a questão de segurança pública, quer dizer. Claro, mas sem dúvida. A dúvida é saber se é saúde mesmo, que daí ele tem que receber um tratamento, né? Logicamente. Não pode ser considerado como um criminoso qualquer se houver um distúrbio comprovado. Glauco. Né? Pois não. Olha só, Glauco, o que vai acontecer? O inquérito da Polícia Civil, né, vai apurar justamente a responsabilidade dele e se ele precisa de internação. Porque se é um cidadão agressivo, como é o que está se mostrando lá na cidade, ele pode partir para cima de outras pessoas, ele pode agredir outras pessoas. Então a Brigada Militar está atenta a esse comportamento desse homem, já que ele é um cidadão que vive pelas ruas e vai, inclusive, monitorar a presença dele pelas ruas lá de Capão da Canoa. E sabe por que eu falo isso, André? Esses dias eu fui
Eu fui dar... eu não costumo dar nada em semáforo, em sinaleira, né? Mas esses dias eu parei numa sinaleira e tinha gente pedindo. Aliás, como todo semáforo de Porto Alegre, tem gente pedindo. Infelizmente, essa é a realidade, né? E eu fui dar bolacha. E tá aumentando agora. Dinheiro. Eu não dou dinheiro. Eu fui dar bolacha e reclamou. Essa pessoa... Não, quase me bateu. Então, de repente, tem que ver, senão é um problema. Porque realmente. Não era biscoito Zezé. Tu foi dar de outra marca, de certo. Pode ser. É verdade. Tá aí, ó. Foi dar o biscoito que era da outra marca, pronto. Não quis. Reclamou com razão. Mas eu vou te dizer uma coisa, olha, tá aí. Pra quem tá chegando agora, 12:08, um rapaz aí, um dia de fúria, resolveu estragar diversos carros lá no litoral norte do estado, em Capão da Canoa. E olha, foi 1, 2, 3, pelo menos uns 4, 5 carros aí. 3 carros. 3 carros, sendo que no Chevette... ali. É um Kicks, um Golf e o Chevette. E o Chevette. O Chevette eu reconheço, porque o resto eu não entendo nada. Eu conheço o Chevette, o Fuca, o Opala e o Gordini, esses eu identifico fácil. As outras raças de carro eu não entendo. Esses aí eu só sei de ver as fotos. Agora o Opala eu conheço porque o meu avô que morava aqui em Porto Alegre tinha um Opala e a maior graça de vir aqui era andar no Opala 4 portas. Muito bem. Vamos lá, vamos mudar de assunto agora, 12:09. Olha só, os municípios gaúchos assinaram ontem um termo de compra de um lote de mais de 3 milhões de doses de vacinas. Cerca de 450 municípios aderiram a este termo. E para falar sobre isso, o que isso significa, a gente vai conversar agora com o Rodrigo Batistella, prefeito de Nova Santa Rita e também presidente do consórcio dos municípios da região metropolitana aqui de Porto Alegre, a Grampal. Prefeito, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente, prefeito. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores do SBT Rio Grande. Estamos aqui, sim, e ouvindo perfeitamente. Tá. Prefeito, o que a gente quer entender bem, até porque nós sabemos aí, ontem o governador do estado disse que os laboratórios estão negociando diretamente com os governos, né? Nem com os estados. Haja vista a grande procura, seria muito difícil essa negociação, até por uma questão de prioridades, enfim. Então, esse termo que os municípios assinaram, o que isso vai significar? Que vai chegar vacina para cá mesmo, ou essa vacina, se chegar, vai ter que ir para o Ministério da Saúde? Eu queria que o senhor explicasse, por favor. Na verdade, André, esses mais de 450 municípios que assinaram essa carta de intenção é um termo de ajuste operacional para a compra das vacinas. É uma união do consórcio da Grampal, juntamente com a FAMURS e com a AGCOMP. É uma união de esforços de todos os prefeitos do estado do Rio Grande do Sul para que a gente possa acelerar o processo do Plano Nacional de Imunização. Nós não queremos competir com o governo federal de maneira nenhuma, mas nós entendemos que para o Plano Nacional de Imunização ir mais rápido, os municípios podem dar também a sua contribuição. Mas o senhor acha que isso vai acelerar alguma coisa, prefeito? Nós não podemos, diante desse caos, André, que nós estamos vivendo no país, mais de 2.000 mortes diárias, nós prefeitos ficarmos de braços cruzados perante essa situação. No caos, as pessoas procuram os prefeitos, não procuram o governador do estado, muito menos o presidente da República. Então, nós estamos nos mexendo. O estado do Rio Grande do Sul, os prefeitos se uniram, são mais de 450 prefeitos. A semana passada estive junto ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, no Instituto Butantan, onde que nós, além de sermos um dos primeiros consórcios do país a firmarmos um termo de intenção com a vacina Coronavac, fizemos um pedido de 3 milhões de doses. E isso, eles disseram que isso seria viável ou disseram que se tem dito que isso vai direto para o governo federal? Mas obviamente que é viável. O governo federal, através da medida provisória que foi agora na semana passada, autoriza aos municípios e aos estados fazerem isso. Há legalidade, não há impeditivo legal. Não, prefeito, eu não digo isso, é porque eu acho que eu já tinha até conversado com o senhor a respeito disso e com todo o respeito ao trabalho dos prefeitos, não é isso, mas a questão é de realidade. Não adianta, laboratório não vai vender diretamente para prefeituras nem para o governo do estado. Isso os laboratórios estão dizendo.
Quer dizer, eu acho que é uma maneira de tu mostrar para a tua população, sim, o prefeito está preocupado, correto. Mas assim, isso não pode ser assim uma esperança que a prefeitura vai comprar, porque o laboratório não está vendendo. O laboratório, isso disse ontem o governador Eduardo, os grandes laboratórios estão priorizando os governos federais. Então, assim, é muito difícil governos e prefeituras conseguirem adquirir lotes. O consórcio do Nordeste já fez a compra de 39 milhões de doses da Sputnik. E que foi direto para o Ministério da Saúde. Não foi diretamente ainda para o Ministério da Saúde. Mas vai ser direcionado por causa do plano. O Instituto Butantan nos deixou muito claro que o compromisso que eles têm com o governo federal é de 100 milhões de doses e isso levará até setembro essa entrega. Posterior a isso, eles poderão negociar com os municípios. Nós, amanhã, receberemos aqui representantes da vacina russa, a Sputnik, sim, onde nós também vamos assinar um termo de intenção de compra. Nós queremos ver o prazo de entrega. Nós, prefeitos, estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos aqui na ponta da operação, atendendo as pessoas e escutando o anseio das pessoas. Não, eu entendo. A gente entende. Está demorando o Plano Nacional de Imunização. As pessoas estão morrendo. Nós não ficaremos de braços cruzados. Aqui, prefeito. As pessoas morrer na nossa frente. O senhor tem toda a razão, o prefeito tem que fazer isso. Agora, a população também tem que entender que tem que ser respeitado o Plano Nacional de Imunização e que os estados e municípios muito dificilmente vão conseguir, agora em curto prazo, receber vacinas diretamente, que vai ter que ir para o Plano Nacional, que já tem um plano estabelecido. O Glauco e o Guilherme têm alguma pergunta? Não, eu queria saber do prefeito só se o fator novo ministro altera alguma coisa. Olha, Glauco, o que a gente espera com esse novo ministro, as coisas andem. Porque não é isso que nós estamos vivendo aqui no nosso país. O Plano Nacional de Imunização atrasou muito. Hoje nós temos somente 4,5% da população brasileira vacinada. Nós, prefeitos, queremos celeridade. E o que nós podemos fazer para auxiliar o governo federal, e aqui não é um confronto ao governo federal, e sim um auxílio. Nós, prefeitos, estamos aqui para auxiliar e não para confrontar o governo federal. Não, e nem se imagina que seja isso. A única coisa que a gente não pode, prefeito, qual é a minha preocupação para deixar isso claro para as pessoas? É que as pessoas não criem a expectativa, o prefeito vai comprar vacina para nós. Neste momento, não há esta possibilidade. Há sim a intenção, há sim um acordo, há sim uma assinatura, mas que ela não vai chegar nem na semana que vem, nem no mês que vem. Existe a possibilidade, existe uma legislação nacional para isso, e nós estamos sim com a vacina russa, nós queremos saber o prazo de entrega. Nós vamos ir atrás, se precisar, nós irmos até a Rússia, se precisar ir aonde for, como a Argentina fez. Eu estive com um cônsul argentino agora na parte da manhã e me explicaram como foi feita essa compra lá na Argentina, que também está vacinando sua população. E tomara que consigam, é o que todos nós queremos. E queremos que o senhor nos ligue e nos comunique imediatamente assim que isso, se Deus quiser, aconteça, é o que a gente espera, prefeito. Muito obrigado. Muito obrigado por ter conversado com a gente. Mas é isso, acho que é importante a gente deixar claro. E como disse aí o prefeito, prefeito Rodrigo, né, que é presidente da Grampal, a respeito dessa, Rodrigo Batistella, dessa dificuldade que infelizmente se tem, né? A gente, seria muito bom se tivéssemos essa facilidade de comprar de ter qualquer laboratório, mas são quantos bilhões de pessoas no mundo inteiro aguardando a vacina. E por isso essa dificuldade. Enfim, vamos torcer para que se consiga. Agora a reunião, como disse, com a Rússia, que tem a Sputnik, né, que é uma vacina que está sendo já aplicada na Argentina, e que a gente consiga, de fato, aumentar o número de doses de vacinação aqui no Brasil. 12h16 agora. E atenção, vamos a Brasília. O cardiologista Marcelo Queiroga aceitou o convite do presidente Bolsonaro para ser o novo ministro da Saúde. Queiroga inicia hoje a transição com o ex-ministro Eduardo Pazuello. Estiveram reunidos até agora há pouco e por isso nós vamos até a capital federal. Vamos até Brasília conversar com o repórter André Anelli. Boa tarde, André. Bem-vindo ao Rio Grande do Sul, que traz de boas notícias ou de notícias aí da capital federal, André.
Ô, Xará, muito boa tarde para você, boa tarde a todos os gaúchos. Olha, ainda não há data para posse do novo ministro Marcelo Queiroga. Isso porque ele está reunido aqui desde as 10h15 da manhã, mais ou menos, no Ministério da Saúde, com o Eduardo Pazuello, justamente fazendo a transição no Ministério. Essa é uma etapa que deve levar até 10 dias. E só depois, então, dessa etapa é que será marcada a cerimônia de posse do novo ministro. Geralmente, essa etapa ela é um pouco mais rápida, só que nesse caso vai ser feita de forma mais lenta, primeiro, por conta da delicadeza do tema, Covid-19, e segundo, porque Pazuello mantém um bom relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro. Só lembrando que o Pazuello está de saída por conta de um desgaste político que ele acabou apresentando devido ao avanço do coronavírus no Brasil e o ritmo lento de vacinação. Menos de 5% da população está vacinada, está imunizada. Mesmo assim, o ministro Marcelo Queiroga falou em continuidade do trabalho desenvolvido por Pazuello hoje cedo, logo quando chegou aqui no Ministério. Queiroga será o 4º ministro da Saúde desde o início da pandemia. André, está com um tempinho ainda ou tem outros compromissos aí aí em Brasília? Podemos conversar mais um pouquinho? Podemos conversar, meu xará, fica à vontade. Então tá, não, que a grande curiosidade, a grande dúvida, porque tinha sido consultada uma médica cardiologista, né? Não me fugiu o nome dela, mas agora no final de semana, a doutora Ludmila, e ela não aceitou por ter posicionamentos bem diferentes, né, do posicionamento da presidência da República. Me parece que agora com o novo ministro, ele tem as mesmas posições, né, do governo federal no que se refere principalmente ao tratamento precoce e ao processo de imunização no país e lockdown e tudo mais. Então, eu queria que você explicasse direitinho isso, porque o ministro ele já fez questão de dizer que o plano é do governo e ele deve seguir essa mesma linha, né? Exatamente isso, André. Essa declaração foi dada logo de manhã cedo, quando ele chegou para essa reunião aqui com o Pazuello. O que acontece? O ministro ele foi escolhido pelo presidente Bolsonaro porque tem convergência de ideias com o presidente. Primeiro, em relação ao lockdown. O médico ele é contrário a um lockdown generalizado de forma nacional, assim como tem também defendido o presidente, para que não haja esse lockdown nacional, apenas nas regiões, apenas de forma regionalizada. Outra opinião que é convergente também, que eles acabam concordando, o novo ministro e o presidente, é em relação à autonomia dos médicos em poderem prescrever medicamentos que não têm eficácia comprovada contra o novo coronavírus. Tanto o médico quanto o presidente defendem que os médicos possam ter essa autonomia. Mas o Marcelo Queiroga já disse em entrevistas também que ele é contrário ao uso de cloroquina. Isso porque ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Cardiologia já se posicionou contrária, portanto, ao uso da cloroquina. Mas, de qualquer forma, ele defende a autonomia dos médicos para fazerem esse tratamento. André. Bom, tá certo. Bom, e só agora mostrando pra gente, André, a movimentação. A gente está conversando com um repórter, colega do SBT, André Anelli, direto de Brasília. Está na frente do Ministério da Saúde. A expectativa tua, né, e dos teus colegas todos, que são os nossos colegas aí na porta do Ministério da Saúde, é que se tenha uma posição oficial, porque ele está reunido nesse momento com o ministro Pazuello, né? O ministro Marcelo, o novo ministro que entra, está reunido com o ministro Pazuello, correto? Corretamente. Essa reunião começou por volta de 10h15 da manhã entre o Pazuello e também o Marcelo Queiroga. Foi o primeiro encontro deles. Vou pedir para o Isaac, que é o nosso cinegrafista, mostrar uma movimentação que tem bem aqui em frente ao Ministério, na esplanada dos Ministérios em Brasília. Nesse momento a gente vê apenas o pessoal da imprensa, os profissionais de imprensa, todos aguardando ali novas informações a respeito dessa reunião. Mas a data de posse ainda não foi confirmada, André, você gaúcho que nos assiste, justamente porque essa etapa de transição entre os dois ministros vai ser respeitada, vai ser um pouco mais lenta por conta da delicadeza do tema
e também porque o Pazuello, ele tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas acabou apresentando desgaste por conta do momento difícil da pandemia. André. Aliás, o ministro Pazuello que conversou com a gente, com exclusividade, com o SBT Rio Grande do Sul na semana passada, inclusive informações, já adiantando informações da compra de diversos lotes de diversas vacinas, antecipando aqui para o SBT do Rio Grande do Sul. Meu xará, colega André Anelli, direto da capital federal, muito obrigado pela participação ao vivo aqui para o Rio Grande do Sul. Recebo o abraço do gaúcho aqui, muito obrigado pelas informações ao vivo aí. Muito bem, agora meio-dia e 22 minutos, daqui a pouco, atenção, risco de temporal no oeste do Rio Grande do Sul. A Estael Cias, em seguida, atualiza as informações da previsão do tempo. E agora, a gente vai falar de esporte aqui no SBT. De Brasília para São Paulo, é noite de Grêmio na Libertadores da América e Ayacucho e Grêmio ao vivo aqui no SBT às 9h15 da noite. Ô Glauco, o pessoal deve estar achando assim, mas espera aí só um pouquinho, de Brasília para São Paulo, o jogo vai ser em São Paulo. Não, é que em São Paulo tem um colega ilustre que vai conversar ao vivo com a gente, já está na tela. Seja bem-vindo mais uma vez ao Rio Grande do Sul, Theo. É um prazer, um abraço para vocês, é um prazer enorme estar falando com vocês do Rio Grande do Sul, essa terra que eu adoro tanto, eu sempre falo, ainda vou passar um longo tempo da minha vida morando no Vale dos Vinhedos, podem ter certeza disso. Olha, eu vou fazer questão, depois que passar essa pandemia toda, Theo, de fazer um tour. Vale dos Vinhedos é espetacular, mas eu quero que também tu conheça outros pontos aqui do Rio Grande do Sul. Mas pode deixar comigo que eu vou fazer uma agenda, né, Glauco? É só levar o vinho, porque é o principal, é ou não é, Theo? O vinho tem muito lá, nem precisa levar, o vinho tá lá. É verdade, e é uma região muito rica e muito bonita, né? A gente gosta muito do Vale dos Vinhedos, tem agora os vinhos aqui na fronteira, região de Bagé, também produzindo vinhos e azeite de oliva. É um estado que é cheio de riqueza aí, Theo. Maravilha. Não tenha dúvida. A gente espera aqui de braços abertos, mas por enquanto, Theo José, craque da narração, vamos falar de Libertadores, vamos falar do jogo que acontece lá em Quito. Isso mesmo, não é no Peru, é em Quito. Lembrando que os brasileiros não podem entrar no Peru, né, Theo? Então esse jogo foi deslocado para Quito, capital do Equador. Eu sei que na última transmissão, que eu participei inclusive ao lado desse timaço aí, né? O Theo ficou quase sem voz, 6-1. Ô, Theo, você acredita que alguma tragédia possa acontecer por lá tricolor, hein? Não, de forma alguma. O time do Ayacucho, na minha opinião, é o pior time que está nesta fase da Libertadores da América, e mesmo o Grêmio entrando em campo com vários garotos, né? O pessoal está de férias. Eu não acredito que tenha nenhuma possibilidade de reverter esse placar, não. Teria de vencer aí por 4 gols de diferença. E mesmo na altitude de Quito, o Ayacucho tem altitude, mais ou menos 2.600 na casa deles. Iam jogar em Lima, 2.600, 2.650. Vão agora para Quito, 2.750 metros de altitude. Eu não acredito. Estou muito curioso em ver essa garotada do Grêmio entrando em campo, principalmente o Ricardinho, esse centroavante aí, que me chama muita atenção. Pois é, isso que eu ia te falar, Theo. Presta atenção na garotada. São 11 jogadores que estão relacionados que nunca jogaram a Libertadores. São 11 garotos, né, que já estiveram à disposição no jogo contra o Sportivo pelo Gauchão, mas Libertadores a gente sabe que é outra história. Então, alguns nomes, ó, Theo. Breno, goleiro, que é candidatíssimo a ser titular, já que o Grêmio está procurando goleiro, né? Tem o Ferreira, que a gente já viu algumas coisas dele, mas tem ainda a apresentar, é um garoto em evolução. Tem o Ricardinho, que você mencionou aí, tem o Darlan, que era titular, enfim, é uma série de garotos que vai dar para ver essa noite, Theo. Eu não tenho nenhuma dúvida que esses garotos vão render bastante. A única preocupação com relação a eles é exatamente a altitude. Quando você pega um jogador mais tarimbado, que já jogou na altitude, ele sabe dosar, de repente, a sua forma dentro de campo. A garotada não. Tem muita gente aí que pela primeira vez vai jogar na altitude. E jogar na altitude nunca é uma coisa fácil. Mas eu acredito muito. E o torcedor do Grêmio pode ficar de olho nesse Ricardinho. É um garoto de 19 anos de idade, ele foi formado nas categorias de base do São Paulo, chegou na base do Grêmio e no sub-20 do Grêmio, em 12 jogos, marcou 9 gols. É um centroavante que se mexe bastante, mas é um centroavante que tem como característica principal o jogo aéreo. Esse não costuma dispensar a bola quando chega no jogo aéreo. Então, eu acho que vai ser um jogo
bem interessante para o torcedor do Grêmio, para observar essa garotada. A gente sabe que o Grêmio não está com dinheiro, a gente já viu o presidente Bolzan falando que vai aí buscar 2, no máximo 3 jogadores para serem titulares, mas que não vai fazer loucuras. Está atrás de um goleiro principalmente, vocês sabem disso. Quem sabe esse goleiro não está no próprio Grêmio, o Grêmio que é uma escola de goleiros, quem sabe não é o Breno? Quem sabe, quem sabe. Agora, é um timaço, não estou falando do Grêmio nem do Ayacucho, é um timaço do SBT. Logo mais, Theo José, Mauro Betting, Cicinho. Olha, muito boa a transmissão, Theo, que saia tudo bem para o Tricolor, que já está bem encaminhado. E eu te convido a assistir, Theo, material que você já em parte acompanhou também na nossa programação, no jogo, né? Com o Ferreirinha, o Ferreira, que é um jovem talento, deu uma entrevista exclusiva para o SBT. Ele que surge aí como candidatíssimo a titular no grupo principal e vai ter mais uma vez uma oportunidade. Um garoto que pensou até em largar o futebol. A gente vai ver essa entrevista exclusiva agora, Theo. E ele começa dizendo como é que foi esse surgimento dele no Tricolor. Vamos ver. Eu sou de Dourados, natural de Dourados, Mato Grosso do Sul. Comecei na escolinha do Grêmio lá. E aí o pessoal do Grêmio foi fazer uma avaliação lá com a gente, um peneirão. Acabei passando e sendo aprovado. Já tinha feito vários testes já em alguns clubes no interior de São Paulo. Na minha cabeça, o teste no Grêmio ia ser o último da minha vida como jogador. E chega aquele momento que a mãe precisa em casa, o pai precisa em casa e a gente tem que trabalhar, né? E o futebol na cidade não dava dinheiro. Então, na minha cabeça, era a minha última oportunidade para mim, que se não desse certo aqui no Grêmio, eu iria meio que desistir do meu sonho. Minha mãe era dona de casa, né, doméstica, trabalhava na casa dos outros. Meu pai era caminhoneiro. Eu sempre tive o sonho de dar uma casa para minha mãe, de poder ajudar ela, porque ela também chegava às vezes triste, porque já passou por muita humilhação com os patrões delas, né, porque o pessoal não tem muita paciência. Então, é que o meu nome é Aldemir, o nome do meu pai também é Aldemir. Daí Aldemir para jogador não dava, e aí virou Ferreira. Daí a torcida começou, os amigos começou, Ferreirinha e virou Ferreirinha. Eu acho que o primeiro gol contra o Cruzeiro, pelo profissional, acho que passa um filme na minha cabeça de tudo que eu passei e poder estar ali vendo aquele momento ali foi muito, muito emocionante mesmo. Foi muito incrível mesmo estar disputando a Libertadores, porque a gente só acompanhava pela TV, sempre teve o sonho de jogar. E é diferente, os jogos são diferentes, o clima para o jogo é diferente, o jeito que é jogado o jogo de Libertadores é diferente e a responsabilidade também é maior. Mas é uma competição, uma das melhores competições, é a melhor competição, a competição mais em destaque aqui no nosso país. Então é muito importante para a gente, sim. Cara, não imaginava, eu assistia SBT sim, mas não passava muito futebol, mas é uma honra para mim sim tá passando no SBT, lá passa para todo mundo também, então a gente vai, minha família lá, o pessoal de Mato Grosso vai estar de olho. Muito bem. Boa sorte ao Ferreira. Theo, muito obrigado. Agora, Aldemir, realmente, para nome de jogador, não dá. O Aldi. Valeu, gente. Obrigado. Theo, um abraço. Marcado às 9h15 da noite, aqui no SBT, para Ayacucho e Grêmio. A classificação do Grêmio para continuar correndo atrás do seu 4º título de Libertadores. Valeu demais, gente. Forte abraço e, mais do que nunca, cuidem-se bem. Muito bem, dado o recado. Muito valeu. Bom. Mas a gente continua falando de Ayacucho e Grêmio. Afinal de contas, que time é esse do Grêmio que vai estar em campo, hein, André? Além do Aldemir... Aldemir, o quê? Ferreirinha, rapaz. Vamos dar uma olhada. Aldemir. Imagina chamar o Aldemir pela direita, vai com a bola, vai fazer o gol. Atenção, Aldemir. Não tem como. Não tem como. Olha a escalação do Grêmio aí. Tá bom, a gente está passando a escalação, que tem vários garotos. Tem o Gabriel no meio. Tem gente experiente também, mas tem muita garotada. Destacando aí, ó. Cortez também ajuda a dar uma reforçada na idade e tal, na experiência. Mas é muito garoto. Então, esse é o teste principal, não é nem pela... esse aqui pode jogar, pode não jogar. É como alternativa para o grupo, sim. Não, de repente, para não ser titular, mas para ser alternativa para a competição e para as competições, porque é muito jogo que vem por aí, somando todo o calendário, né?
Vamos dar uma olhada como é que foi o treino do Grêmio no Equador, porque ontem eles treinaram no hotel, aquele treino migué, sabe? Treino no carpete. Mas agora, aí ó, dá pra ver nas imagens que eles foram a campo sim. Na altitude não teve um grande esforço. Na verdade, o segredo é esse. Na véspera do jogo, dá uma segurada, porque sabe que vai precisar muito nos 2.850 metros de altitude de Quito. Então esse foi o treino, uma coisa mais leve para a garotada que já jogou, muitos já jogaram contra o Esportivo, né, pelo gauchão, e tinha um avião no corpo, então foi só para fazer aquele miguezinho também, com bola no gramado. Este foi o treino do Grêmio antes do jogo, André. Agora, o pessoal gostou de ver o Ferreirinha, né? E ele é um menino carismático, né? O Ferreira? É. Não, ele é gente finíssima. Sabe qual é a reclamação? É que ele é tão humilde, que às vezes ele deveria se dar um pouco mais ao luxo de ser, olha, eu sou Ferreira. Mas não, as coisas vêm com o tempo, mas ele, né? ele contando a história da vida dele, né? Queria comprar uma casa para a mãe, né? A mãe trabalhava doméstica, o pai caminhoneiro, quer dizer, ele vem de uma base, sabe, e tinha que trabalhar, isso eu acho muito legal, sabe? Vendo o exemplo de casa, começar cedo a trabalhar, agora render no futebol trabalhando, um sonho bastante distante para ele, Ganhou elogios do Lucas Leiva, que é um ídolo tricolor, estava naquela Batalha dos Aflitos, que é de Dourados também, Mato Grosso do Sul, e mandou, olha, cumprimentos especiais para o Ferreirinha depois da grande vitória sobre o Ayacucho. Os torcedores se manifestando, porque... A gente pediu, né? Estão se manifestando aí, dando todo o apoio e admiração ao Ferreirinha aí, admirados com a maneira dele. A gente tem aqui torcedores que mandaram material, né, Lili? A Lili tá no meu ouvido aqui. Nesse aqui, peraí, só um pouquinho. Ainda bem que eu só tenho dois. É do da direita, Glauco. Vamos ver e ouvir o que o torcedor tá pensando desse jogo. Jogo na tela do SBT, lembrando, 9h15 transmissão. Vamos ouvir e ver. Grêmio, esse ano queremos a Copa. Vamos, Grêmio! Grêmio, nunca desisti de ti, então hoje vou acompanhar aqui no SBT Libertadores, vamos torcer para a gurizada do Grêmio, Breno, nosso goleiro titular e vamos, Grêmio! Dia de Grêmio e a paixão aqui é de mãe para filho. Hoje bate aquela saudade, né, filho, de ir pra arena, encontrar os amigos e torcer e vibrar junto ao nosso tricolor. Mas logo, logo isso vai passar e estaremos juntos novamente. E bora, Grêmio! Vamos em busca de mais um título. Dali, Grêmio! Dale. Aí, a torcida toda ligada no SBT e vai continuar jogo 9h15, a transmissão, 9h30 o jogo e todo mundo aqui, na Casa da Libertadores, André. Não, e eu vou te dizer uma coisa, a torcida, a nossa torcida, aliás, o SBT é uma audiência de muita torcida, né? Ela é muito legal porque o pessoal participa muito, olha o que a gente fez, aquele presente da camisa do Grêmio, a participação das pessoas, os nossos telespectadores. É uma TV que tem torcida. Poxa vida, ninguém me ajudou, uma TV que tem torcida. Né? O pessoal vai junto, mandou, olha, cada vídeo. Bem, conseguiu lembrar, André, conseguiu. Não, é que é a mesma coisa, às vezes tu tá com dois pensamentos juntos, né? A gente vai falando, assim, o pessoal não faz ideia da ginástica que a gente faz. Comigo não é assim, se deixar duas tartarugas, uma forte. Isso é certo. Muito bem. Hoje entregamos a camisa, por sinal, para o Leandro, que ganhou o nosso presente aqui, a camisa do Grêmio. Ele que tocou saxofone, foi sensacional. Ele não sabia como agradecer e a gente é que não sabe como agradecer a você que nos faz companhia. E por isso tem que ficar sempre ligado com a gente, porque de vez em quando, né, surgem assim, sim, já pensou surpresas, o autógrafo, né, do André? Já pensou? Vamos providenciar nisso aí. Tá bem. Mas aí ganhou, ele mandou aqui tocando sax, espetacular. Sensacional. Muito obrigado, Leandro, e a todos que participaram. E continue mandando. Aí ele tocando o sax. Tá aí, ó. Com a filhinha. Olha aí, ó. É só foto? E amanhã a gente vai mostrar... Amor e paixão por você. Agora ficou melhor de te ver. Aqui na tela do SBT. Eita, coisa boa. A menininha até com a cuia de chimarrão azul, né? É, claro. E amanhã a gente vai mostrar ele então já com a camisa do Grêmio, tá certo? Maravilha. Amanhã falamos mais de futebol, mas atenção pro assunto que nós vamos tratar agora. É uma discussão, uma polêmica que vem lá da Serra. Por quê? Porque um vereador sugeriu durante uma sessão na Câmara
A pulverização aérea com álcool em gel sobre a cidade de Canela. Vamos ouvir o que disse o vereador. Nós poderíamos pulverizar, pelo menos a nossa cidade, de avião, né? Nós temos aí vários empresários que são donos de helicópteros, de avião. Sei lá, não sei se existe o álcool gel líquido, alguma coisa. Pulverizar, porque o vírus está no ar, né? É uma coisa de outro mundo. É de outro mundo. Desculpa, não, mas eu já vi, pulveriza lavouras? Não pulveriza lavouras de avião? Talvez seja uma ideia também de... Eu não sei a tecnologia para isso, né? De pulverizar, que o álcool gel não faz mal, né? Até aquela chuvinha é boa, né? Vem na roupa da gente também, se tiver o vírus, mata, né? É assim, ó, a questão é a seguinte, o vereador Alberi nos dá uma chance de tratar deste assunto, até porque, em primeiro lugar, se ele está tão preocupado, deveria estar usando máscara, já começa por aí. E ele não está usando máscara, né? Ou eu não enxerguei? Então, não está. Ele não está usando máscara. O vereador, ele traz uma questão que a gente acha engraçado. No início da pandemia, Glauco, no início da pandemia, a gente via muitas cidades da Europa e até aqui em Porto Alegre teve um teste com drone, onde era utilizado. A nossa equipe é fantástica. O SBT, vou te dizer, que equipe de apoio, uma coisa incrível. Tá aí a imagem aqui em Porto Alegre, quando foi utilizado o drone para fazer uma pulverização, mas não assim com um avião agrícola, né? Uma pulverização localizada. E o que tinha? Não era álcool em gel, era um outro produto, que é o uso da água sanitária misturada em água. Só a água sanitária, ela não mata o vírus. Ela precisa ter uma dissolução de cerca de 25% em água, mas aí isso é outra questão. Esse aí tinha água sanitária e outros elementos químicos, até porque era uma experiência que estava sendo feita. Isso sim é eficaz, mas é algo quando é localizado. Hoje, depois de um ano da pandemia, e por isso o vereador, a gente tem que entender uma coisa, eles têm um papel extremamente importante. O que é dito numa sessão na Câmara, isso é algo que tem uma repercussão muito grande. Então é importante o vereador pegar todas as informações possíveis antes de dizer algo que se torna até, né, chacota em algumas situações, porque não tem como tu pegar um avião agrícola e jogar sobre um município, uma vez que, primeiro, o álcool, o líquido, por exemplo, ele é muito volátil. Ou seja, o vírus hoje, depois de todas as pesquisas, os cientistas já dizem, esta não é a melhor maneira de combater, porque ele não está ali no ar com as asinhas. A transmissão, ela é a pessoa principalmente, tá? Então, assim, antes de ter essa preocupação em pulverizar o ar, as pessoas têm que se preocupar com o distanciamento, se preocupar com o uso de máscara, se preocupar com a higienização. Então, quando disse ali o vereador que ele poderia ter dito que pegar avião e jogar álcool em gel com aquela chuvinha, isto não adianta, segundo a ciência, para matar o vírus. O que adianta sim, senhor vereador, é usar máscara, e o senhor não estava usando, isso foi um péssimo exemplo, e aqueles cuidados e orientações básicas e os protocolos, Glauco, que todos nós sabemos. Está aí o vereador. Vamos contextualizar, sugerindo, então, a pulverização aérea. Nós falamos aqui de alguns produtos, inclusive a URGS, né, Glauco? Isso. Que estão testando. Semana passada entrevistamos, inclusive, uma gaúcha lá de Sananduva, que está em Santa Catarina pesquisando isso. Produtos que tu coloca numa superfície por pelo menos 3 dias ele deixa esterilizado contra o vírus, não é verdade? Isso mesmo. Só aqui, para deixar claro, quem falou isso foi o presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Alberi Dias, do MDB. Isso, como a gente viu, foi durante uma sessão. Ele está sem máscara, ele alegou que quando está falando ele tira a máscara, até porque ela dificulta. Ah, tá, mas aí quando ele fala o vírus descansa, é isso? É uma coisa que a gente não pode aprovar, logicamente. Dá para ver que tem mais pessoas ali, inclusive com máscara. O fato é que aconteceu na sessão da Câmara de Vereadores, que eu não sei também por que não é remota, né? Ele diz que os vereadores podem escolher não ser presencial. Mas não adianta justificar, outros vereadores também, quando falavam, tiravam a máscara. O exemplo é estar usando ali. É o exemplo que vem, inclusive, do poder público, né? É isso que a gente cobra muitas vezes. E não foi o único. Outros também não estão usando. Né? O fato é que, depois disso tudo, ganhou repercussão na cidade, muitas pessoas fazendo brincadeiras. A alegação dele é que a inspiração vem de outras cidades que fazem aplicação e também os memes da China. Tá aí os memes, logicamente, que apareceram, né?
das pessoas brincando com o fato. A igreja de Pedra de Canela ali, agora que um dos memes ali é a igreja amanhã no céu de Canela, o avião. O avião, porque aqui, ele pediu, né? A gente lembra aí a participação de empresários com helicópteros, com aviões. Mas né? isso nos permite, com todo respeito ao vereador, mas isso nos permite poder dizer para as pessoas que é isso, que não adianta tu pegar o álcool assim, vou esterilizar o ar. E aí a pessoa acha que está resolvido e pode juntar todo mundo. Não é assim, né? Não. O que especialistas falam? Não é possível limpar o ar. Ele ameniza a situação em superfícies. Em ambientes abertos, é muito difícil usar pulverização. Inclusive aquela que foi testada aqui em Porto Alegre, no drone, com o produto feito na URGS, seria também para superfícies. Eles continuam com o projeto, estão esperando aí um patrocínio para começar a comercializar esse tipo de coisa, né, de iniciativa. Mas o fato é o seguinte, ele se manifestou. O presidente da Câmara se manifestou a respeito dessa declaração e a gente pode ouvir o que ele falou. Cada um tem um microfone individual. Eu não vejo perigo, né, iminente, né, de a gente não está se tocando ali, se apertando as mãos, se abraçando, né? A gente está simplesmente fazendo o nosso trabalho. Do fato de não ter a máscara, logicamente, de estar na sessão presencial e de estar ali falando e, de repente, emitindo gotículas. Mas né? então quer dizer que... Então, tu vê a contradição, porque é diferente do que ele propôs de um avião pulverizar o ar, correto? Então, ele justamente deveria estar usando máscara. Agora, o que é importante chamar a atenção para isso também, Glauco, a respeito a questão do ar. E isso eu estou falando que a ciência atualizada fala sobre isso. Por que é importante aqui no estúdio nós fazemos isso, as portas abertas? O ar cruzado. Porque quando, em alguma hipótese de alguém contaminado, que espirrou, por exemplo, o ar cruzado, essa quantidade que tem no ar, ela é uma quantidade menor do que dentro do organismo. Então, o ar cruzado, ele corta, né, o vírus, diminuindo o seu potencial. E por isso, não é o vento para tocar para a porta fora. Não é só isso. É porque esse ar cruzado, ele destrói com o vírus. Então, por isso que em local aberto não tem essa necessidade de pulverizar. A pulverização, e acontece seguidamente aqui no SBT, ela se dá pela necessidade do ambiente fechado, né? Claro. Claro. E sendo que nós sempre cuidamos muito com isso também para circular o ar. Está tudo aberto aqui agora. Exato. O ar-condicionado, a gente, quando mantém ligado, praticamente ele não tem eficácia porque nós temos as janelas abertas. Então, é isso. O ambiente fechado, sim, você consegue fazer uma pulverização localizada. Agora, no ambiente aberto, não há nem essa necessidade, porque o próprio movimento do ar, ele destrói ali com o próprio vírus. Então é isso, tá? Esse negócio de chuvinha boa, não há necessidade de se fazer, muito menos com álcool gel ou líquido, seja o que for. E a diferença do álcool gel ou líquido, o que é? O álcool líquido, quando ele for usado a 70, ele é usado para superfícies, porque é um álcool que ele evapora muito rápido. Volátil. Então, quando você usa em superfície, é bom deixar uns minutos também, diferente do álcool em gel, em que ele não tem a volatilidade do álcool líquido, ele fica, né, mais tempo aqui na mão. E a gente é mais o indicado, né, para esse tipo de higiene das mãos quando você não pode lavar com água e sabão. Tá? É bom a gente retomar esses pontos. Obrigado ao vereador lá de Canela por Tio André está lembrando, hein? Não esquece. Nos permitiu falar a respeito disso. Certo? Agora, 12h46. Atenção para esse recado. Um recado importante que a FAB tem da EVT Assessoria. Presta atenção. Você comprou um carro e está pagando por 2? Está com dificuldade de pagar a parcela do financiamento ou está com busca e apreensão? Não para de pensar em tantas dívidas de cartões de crédito e empréstimos. A EVT faz uma análise gratuita e explica passo a passo como resolver o seu problema. Entre em contato com os especialistas, faça sua consulta e conheça diversos casos de sucesso realizados pela EVT Assessoria. Dívidas de R$110 mil que saíram por R$25 mil. Acabe já com os juros abusivos. Você pode
pode reduzir suas dívidas de cartão de crédito, veículos e empréstimos. Ligue agora para 51 3391 3852 ou manda um WhatsApp para 51 99770 2864. Nesse período de pandemia, a gente precisou conviver com diversos assuntos muito delicados, né? Poucas vezes a gente imaginava ter que falar de algumas situações ou mostrar algumas imagens como a gente tem mostrado nesse momento de pandemia. E esse é um dos assuntos muito difíceis da gente tratar, mas não dá para a gente fugir, né? Não dá para escapar, é uma prestação de serviços também. Porque o que aconteceu e a gente mostrou no final de semana, as famílias já em luto, né, com toda aquela dor de perder os familiares para a Covid, muitos precisavam ainda passar pelo sofrimento de ir para filas, as filas de registro de óbito em cartórios aqui em Porto Alegre. Olha aí a imagem, gente. E o Tribunal de Justiça, que é o responsável por este serviço, prometeu resolver esse problema e diminuir também, né, essa fila, a aglomeração, enfim. Agora, o que vai ser feito daqui para frente? Infelizmente, no sábado a gente teve foram 331 óbitos pela Covid. Quisera a gente não ter mais nenhum óbito, mas infelizmente sabemos que não é assim que acontece. Bom, o que é importante a gente saber a partir de agora, né? Como que os cartórios eles vão se comportar com relação à prestação de serviços. Como dissemos, tem uma série de alterações e por isso a gente vai conversar com o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado, Dr. João Pedro Lamana Paiva. O senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Muito boa tarde, obrigado pelo SBT de dar essa oportunidade de podermos esclarecer à comunidade tudo aquilo que passou no final de semana em virtude dessa pandemia do coronavírus que está abatendo o mundo todo e não tem jeito de ir embora. Infelizmente, as coisas não esperávamos que fosse dessa forma. É verdade. Agora, doutor Paiva, ao mesmo tempo que se encontra essa realidade, como a gente viu no final de semana, o que vai mudar daqui para frente para amenizar também, né? Essa já é a dor da perda e ainda é uma situação muito delicada para as famílias. O que vai mudar daqui para frente? Bem, eu diria o seguinte, meu caro, que vai mudar muita coisa em função de que também nós não esperávamos que fosse ter tanta gente assim com o registro de óbito, não só para enterro, como para questão e também para traslado. E isso oportunizou aqui a central de atendimento de óbitos, que está junto com a central de atendimento funerário, tivesse que ser aumentada. Então, a partir de hoje, nós temos o retorno do plantão prestado à central de atendimento do registro de óbito na Santana, que, aliás, não deveria ter saído. O primeiro item é esse aí. O segundo, será aumentada a estrutura tanto da central de funerária como a central do registro de óbito. O número de funcionários também vai ser elevado, além de ampliar o próprio horário. E o terceiro item que eu acho positivo para tudo isso é um reforço de plantão excepcional que terá a comunidade com o segundo registro civil de pessoas naturais que fica na Venâncio Aires. Certo. E para isso é necessário que se tome providências dessa natureza para que o usuário não sofra, além de já ter o sofrimento da perda do familiar, do ente amigo, enfim, seja de qual for, já é triste demais, ainda tem que enfrentar fila, por favor, não é esse o serviço dos serviços notariais e registrais que tem uma eficiência a toda especial de atender a atividade fim, que é o usuário, ter que passar por isso. Mas eu digo isso, depois da reunião realizada com a direção do foro e com a Corregedoria Geral de Justiça, que está permanentemente em reunião para resolver e jamais ter esse problema que nós tivemos agora. É importante a gente salientar esses dois endereços. Coloca na tela para a gente os dois endereços de novo aí, porque são em horários, nos horários especiais, porque de um modo geral todo registro, né, civil, a pessoa pode fazer o registro de óbito. Então a gente tem a central de atendimento funerário, que fica ali na Santana, das 18 às 8 horas em dias úteis, e no final de semana 24 horas sem intervalo. Essa vai a partir... Exato, isso foi modificado também, meu.
Entendeu? Entendi. E além disso, né, além de ampliar esses horários aí, nós temos esse suporte que vai ter com a segunda zona do Registro Civil, Sim. que também ampliou o horário. Ele vai das 18 às 24. Até 4. E depois, isso de segunda até sexta, viu? Entendi. E no final de semana, das 8 às 24, né? Isso mesmo. Tá. Então, com isso, eu acho que nós podemos resolver. Porque é impressionante, cara. Nos anos anteriores, até esse período, nós tínhamos 1.500 óbitos, entendesse? Nos 3 meses. Agora, nós estamos com mais de 1.100 óbitos sem fechar o mês. Você já viu uma coisa dessa? Não, e nós temos aí a média diária de registro de óbitos aqui em Porto Alegre dobrou na última semana. Entre segunda e sábado foram cerca de 104 por dia. E a média nos últimos 3 anos era metade disso, 50 mortes. Metade, isso mesmo, dobrou mais de 50. Só para você ter uma outra base dos teus telespectadores, durante a semana agora, de 8 até 13, nós tivemos 729 óbitos. Quantos? Você sabe lá o que é isso? Quantos? 729. Em quanto tempo? Aqui teve mais de 50% de aumento. E só no sábado nós tivemos 148. Esse foi o grande problema que triplicou. Porque nos plantões normais se fazia óbito em torno de 40, 50 por sexta-feira, sábado, 40 cada dia desse, né? Doutor, agora só para... estamos fazendo mais de 100. Sim, esse 729, qual foi o período? Só porque eu não cortou... De 8 de março até o dia 13. É de segunda a sábado. Só em Porto Alegre, tá bem. Só em Porto Alegre, meu amigo. Tá. A situação é periclitante. É assustadora. Muito bem. Um aumento muito grande. Doutor. E isso nós temos que atender, porque o usuário já está sofrido com tudo, né? E como nós fomos declarados serviços essenciais, nós temos que apresentar um bom serviço para a comunidade. Certamente. Se estamos nessa linha, nós temos que ajudar. E esse é o detalhe que a associação procura buscar com seus registradores e notários. Prestar um bom serviço. Eu conversei com o doutor João Pedro Lamana Paiva, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pela conversa com o senhor. Uma boa tarde. Muito obrigado mais uma vez. É um assunto difícil, ainda mais quando ele passa esse número aqui, hein? De 8 a 13 de março, 729 pessoas morreram só em Porto Alegre. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar da previsão do tempo, previsão inclusive de temporal para o Rio Grande do Sul. É isso? Então, agora, previsão do tempo. E aí a Estael Cias, em home office, vai explicar pra gente como que vai ficar o tempo nos próximos dias. É isso, Estael? Olá, André. Olá, você que nos assiste em casa. Na tarde desta terça-feira, se preparem, porque, olha, o calor vai ser intenso no Rio Grande do Sul. Marcas de temperatura no Vale do Taquari, no Vale do Rio Pardo, aqui mesmo na Grande Porto Alegre, que pode passar dos 35 graus, assim como lá na fronteira oeste, na região de São Borja, na região de Santa Rosa, 36 graus é a perspectiva de temperatura. E mais, tem umidade, o que faz com que a sensação térmica fique perto dos 40 graus ou até chegue a essa marca na tarde desta terça-feira. Portanto, muito desconforto. Nós estamos aí na última semana de verão no Rio Grande do Sul, verão que não teve grandes períodos aí de calor intenso e hoje teremos então uma tarde escaldante, muito abafada em grande parte das regiões. Tem frente fria se aproximando e que da tarde para a noite traz risco de temporais, especialmente na fronteira com o Uruguai, na fronteira oeste. Então, muita atenção Jaguarão, Bagé, Santana do Livramento, Quaraí, Uruguaiana, Itaqui. Depois, mais para o final da noite, madrugada, áreas do centro do estado também devem ter a ocorrência de pancadas de chuva e temporais. Mas muita atenção, a situação é isolada, porém pode ter aí tempo severo associado com risco de vendavais, chuva forte e até mesmo queda de granizo. E amanhã, na quarta-feira, a previsão da frente fria estar presente no Rio Grande do Sul. Poderemos ter chuva a qualquer hora e os temporais se espalham, podendo afetar inclusive a Grande Porto Alegre. Apesar da presença da instabilidade, a quarta-feira ainda será de abafamento em todo o território gaúcho. Muito bem, beijo, Estael. E até sexta-feira, conversando aqui com a gente no estúdio sobre o final de semana. E atenção, a polícia de Alvorada prendeu um homem
Ele diz que foi mais de 15. A polícia diz que ele cometeu 15, né, roubos. Ele diz, não, bem capaz, Glauco. Eu não fiz só 15, não, fiz 20. Hein? Glauco, liga o microfone. Amenizar a situação falando que era 20. A polícia tem ao certo 15. Quer dizer, agora vai começar a puxar aquele negócio, E né? se ele tá dizendo que é 20, daqui a pouco tem muito mais, hein? Essas alturas. Olha aí, olha o modus operandi. Olha o modus operandi. Não dá pra ver o que ele pega, mas ele olha, rápido. fica olhando. Ele já tem experiência. 25 anos, eu repito a idade, né? Pra não dizer, não, tá há muito tempo. 25 anos é jovem, podia estar trabalhando, né? Tendo uma ocupação, ajudando a família, enfim. O fato é que a polícia prendeu esse homem, que além de tudo era ousado. Ele dizia, não, a justiça nunca vai acontecer nada comigo. A polícia não faz nada. Sou intocável. Eu sou intocável, exatamente. E vocês muito bem viram ali? lembrado. Vocês viram ali, ó? Olha só, ela tá na frente praticamente da atendente, olha ali, ó. Ele pega e agora vai aparecer a atendente, aparece a cabeça dela ali, ó, no cantinho ali, tá vendo? Ela ali tá embaixo. olhando pro lado. Ela tá ali, ó. E ele aproveita, olha só. Rapidinho. E como se nada tivesse acontecido. E toda a imagem mostra ele disfarçando. Aí tá a outra imagem, que é o desfecho que ele não queria que tivesse acontecido. Que ele achou que era intocável, mas na verdade não era. A polícia pegou esse homem, então ele está preso. Repetindo, foi em Alvorada. E eu, mais uma vez, lembro, Alvorada, que tem tantos problemas de criminalidade, é um alento, né, André, acontecer esse tipo de coisa. Porque ele atacava muitos comerciantes, dá para ver na imagem aí, ó. O flagrante tem. Agora, a minha pergunta é a seguinte, e tu sabe qual é a minha pergunta, né, Glauco? Eu sei exatamente. Qual e que é a minha o pessoal que pergunta? está em casa deve saber. O pessoal em casa deve estar fazendo a mesma pergunta que eu. Até quando? O que vai acontecer? Até quando ele vai ficar preso? Essa é a questão. Porque olha só, olha, para o comércio, o prejuízo, né, porque assim, parece que levou ali pouca coisa, mas não é. E até porque assim, todo dia, segundo os próprios comerciantes, tem que ficar de olho, porque é toda hora a gente levando mercadoria. Esse negócio de botar debaixo da roupa, lembra que a gente mostrou esses dias? O rapaz botando na cueca. Saindo de uma farmácia, Sim, não foi? Mulheres que botam no sutiã. Isso. E em por aí vai. Tem gente que bota no sapato. E esse daí botava onde ali? Eu acho que ele escondia debaixo da blusa, não era? Eu não sei se ele não botou no bolso ali, hein? Olha só. É o bolso de trás, eu acho. No bolso, daqui a pouco preso na Não deu para ver shorts. exatamente o que ele pegou. Mas olha, é uma loja que vende de tudo, loja de miudezas, enfim. Mas tinha algo específico. Prejuízo é prejuízo, André. Mas tinha algo específico, porque ele chega a se contorcer para conseguir pegar, passar por dentro a mão Sim, e conseguir, rapidinho, ó. Até porque ele não conseguiu pegar da primeira vez, né? Ele teve que dar uma olhadinha, assim. E aí foram pelo menos, segundo a polícia, 15 ataques. E aí ele dizia que ele era o intocável. Mas aí o que foi que ele disse? Não, 15 não. Não. Pô, olha aqui, ó, se for para falar mal de mim, fala mal mesmo. Fala correto. Foram 20 no mínimo. Foram 20. Foi isso que ele falou, que ponto que se chega, gente. Agora vamos ver. Olha aí o da farmácia. Esse é o da cueca, né? Olha ali, Esse é o da cueca. Esse último que ele pegou é aquele, olha ali, ó, é aquele para o cabelo. Chegaram à conclusão que era tinta para o cabelo, né? Tinta para o cabelo, sim. Pelo menos foi o que o Guilherme Roquette, nosso colega aqui, disse que conhece muito bem, que seria tinta do cabelo, né? Mas não sei como é que o Roquette está bom. Enfim, a gente quer saber qual é a marca do Roquette, né? A gente quer saber qual é a marca que ele usava, porque ele terminou com o cabelo dele. Bom, enfim, seguimos. Olha aí, ó. Ele se curva, olha só como é que é o negócio, Glauco. Olha a tática, é o seguinte, ó. E tá atrás da prateleira, aqui, ó. Hein? Ninguém me viu. Aí pegou, ali o pote foi botando, né? Foi colocando. Aí depois olha como é que ele sai. Olha ali, põe ali a imagem, mostra ali a imagem. Isso, ó. Ele põe atrás, põe dos lados, enfim, né? Faz a distribuição e por último ainda pega a caixinha. Disfarçando e tal. Isso foi no litoral norte. Isso foi no litoral. E aí aquele pega negócio, a caixinha. E aquele negócio catucando. Ali, ó. Aí tem que cuidar, sabe por quê? Porque vai que, hein? Cadê o André? Vai ver que de repente, ó o que vai acontecer, ó. Entendeu? Sabe o que eu lembrei? O Capitão Caverna tirava coisa de tudo que era lugar. Agora eu tenho que recolocar os microfones aqui. Não, tá tudo bem. Mas é assim, ele vai saindo naquele passo, né?
aquele gato para não cair, quase que não respirando. Hein? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Que barbaridade. E aí, então, aquele outro que roubava ali dentro do mercadinho, né? Mostra ali, esse que foi preso em Alvorada. 25 anos. 25. E aí a polícia, foram 15 ataques. Não foram 15 ataques que eu cometi, não. Foram 20. Tá aí. Vamos lá. Falem mal, mas falem de mim. Falem direitinho. E o Todo-Poderoso, que nunca ia ser preso, foi pego ontem. E mostramos a imagem sendo pego pela polícia. Muito bem, mudamos de assunto. A Prefeitura de Caxias do Sul tomou uma medida extrema para reduzir a circulação na área central da cidade. O colega Guilherme Fadanelli está no Marco Zero de Caxias do Sul, que é a Praça Dante Alighieri, e nos conta agora o que foi feito por lá. Não é mesmo, Guilherme Fadanelli? Boa tarde. Oi, André, boa tarde. A Praça Dante Alighieri, onde Caxias começou, segue ainda com movimentação, mesmo em plena bandeira preta. Vou pedir para o pessoal rodar aí as imagens que a gente fez há alguns dias, que mostram aí muita gente sentada nos bancos, conversando, sem usar máscara. É como se a gente não tivesse, André, no pico da pandemia aqui em Caxias do Sul, com o maior número de casos ativos já registrados. São 4.500 nesse momento aqui na cidade. E aí, André, a gente sempre diz isso, né? Como falar não adianta, o jeito é agir. E foi isso que a Prefeitura de Caxias fez. Está retirando o assento de bancos da Praça Dante Alighieri na tentativa de fazer com que as pessoas não fiquem aqui na praça. Ao todo, são 146 assentos, o número aí de retirados já passa de 100, e se o tempo ajudar, esse trabalho deve ser concluído em até 2 dias. Nesse momento, André, dando uma olhada aqui, ainda assim tem gente circulando aqui na praça. Aí atrás de ti. Eu não sei se dá pra ver. Mas peraí, olha ali. Esse aí, já que não tem a parte do assento, ele sentou no encosto. Mas peraí, só um pouquinho. Mas precisa fazer o quê? Precisa fazer o quê? Precisa dar um choque? Está acontecendo, André. E aí tem outra coisa também, tem os canteiros aqui que tem uma muretinha baixinha e o pessoal também está sentando ali. Então, daqui a pouco a próxima alternativa seria cercar a praça, né, André? De repente, assim, ninguém entra por aqui, mas agora retirando essa parte dos assentos, ainda assim tem gente que senta na parte de cima e acaba também aglomerando aqui pela praça, infelizmente. É uma tentativa que a Prefeitura de Caxias está fazendo aqui para tentar conter a circulação de pessoas na praça. E pessoas que são do grupo de risco, né? Muitas pessoas do grupo de risco que estão ali pela praça circulando, né? E infelizmente, olha, mas é que eu acho que tinha que dar uma multa. Mas por que não faz? Copiam tanta. Glauco, peraí, só um pouquinho. Copiam tanta coisa da Europa, que lá funcionou, lá. Mas esse negócio de multa não funciona. Por que não faz? Só pode se. Né? Cria medidas, regras. Não precisa então ser tão rigoroso como na Europa. Na Europa é o seguinte: vai sair de casa, tu tem que imprimir no computador um papel com uma autorização, entendeu? E aqui não. Caxias, André, a gente tem multa, né? O que falta são... A multa aqui é de R$ 1.800. Quantas multadas? Mas a fiscalização. Mas quantas multadas? Nenhuma. Duvido que alguém tenha sido multado. Se multou, vai ter perdão de dívida. É uma coisa que, assim, ó, é a mesma coisa de prender em São Leopoldo quem fica circulando sem máscara. Vai prender. O pessoal vai ser preso, vai ser solto, porque o que tem de preso sendo solto por causa da pandemia é uma coisa impressionante, né? E aí, disso, André, a gente vê, sabe, umas UPAs aqui de Caxias. Ontem, a Prefeitura decretou situação de emergência porque tinha 180% de ocupação na UPA Central. O medo é que não tivesse mais conexões de oxigênio para os pacientes que ainda precisassem do serviço. Na UPA Zona Norte, 6 leitos foram criados de emergência para poder dar conta da demanda. A Prefeitura pede para que as pessoas só procurem a UPA em casos de emergência. Fadanelli, amanhã a gente volta essa semana também com informações de Caxias. Uma informação final rapidinho, um alerta da Polícia Rodoviária Federal. Desde as 6 da manhã de hoje, veículos leves estão liberados para transitar nos 2 sentidos do trecho que tinha sido aí bloqueado na 386 lá em Estrela por questões de segurança depois dessa explosão com o caminhão-tanque. Então está liberado, só que o pessoal tem que ter muita paciência porque tem congestionamento.
segue proibido para veículos pesados, ou seja, os caminhões precisam usar rotas alternativas. Está dado o recado, está na hora de ir embora, tem 40 segundos ainda. Então, olha só, os desvios lá em Estrela para caminhões tem que ser pela 287 ou pela ERS 130. Isso é um acidente terrível que aconteceu no final de semana, a morte do motorista nesse acidente com um caminhão bitrem carregado com combustível, explodiu, morreu na hora o motorista deste caminhão. Ficamos por aqui, Glauco, voltamos amanhã a partir das 11h40, hoje 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali, e a gente agradece a audiência de todos pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.